Imagine-se de pé, onde templos antigos projetam sombras em arranha-céus elegantes, uma terra onde o passado e o futuro colidem em harmonia. Bem-vindo ao Japão, uma deslumbrante tapeçaria de contrastes que agita a alma. Imagine-se percorrendo o labirinto elétrico de Tóquio, com as correntes de neon de Shibuya pulsando sob seus pés, para depois escapar para os silenciosos caminhos iluminados por lanternas de Koyasan, onde a luz de velas cintila em marcadores de túmulos cobertos de musgo. Sinta o borrifo da névoa do oceano nas margens turquesa da Baía de Kabira. Depois, siga os arcos vermelhos do santuário montanhoso escondido de Fushimi Inari, cada portal uma oração gravada no tempo. Percorra as ruas cobertas de neve de Shirakawa-go, onde telhados Gashozukuri abrigam séculos de neve, e perca-se nas enseadas cheias de coelhos de Okunoshima, uma ilha onde os pequenos segredos da natureza pulam livremente. Vamos atrás dos reflexos do amanhecer na pagoda Shureito. Provar o takoyaki quente sob as antigas muralhas do castelo de Osaka e dançar entre as lanternas do Gion Matsuri em Kyoto. Dos jardins de coral subtropicais de Okinawa aos terraços de arroz envoltos em névoa de Shikoku, esta jornada revela os tesouros escondidos e reinos únicos do Japão, lugares sussurrados apenas pelo vento. Você está pronto para ir além do guia e descobrir a alma secreta do Japão? Sua aventura começa agora mesmo. Ora, familiar com a Serpent Voz Israel. Uau! O Japão não é uma única massa de terra. É um arquipélago de 6.852 ilhas, cada uma escondendo seu próprio segredo. O atraso médio do Shinkansen é de apenas 18 segundos. E chegando cedo por 30 segundos, são emitidas desculpas por atrasos ou raras partidas antecipadas. Com as mulheres vivendo em média 87 anos e os homens 81, a dieta do Japão e seu patrimônio cultural reconhecido pela Unesco desempenham um grande papel. Em Okunoshima, uma de nossas joias escondidas, mais de 1.000 coelhos selvagens circulam livremente, descendentes de um local de pesquisa da época da guerra que se transformou em um paraíso peludo. Antes de nos aprofundarmos, aqui está um desafio rápido para você. Um quiz de curiosidades de viagem. Deixe suas respostas nos comentários. Qual é a flor nacional do Japão? E, se você está gostando desta viagem pelo Japão, por favor, aperte o botão de curtir, compartilhe com seus amigos. Leva apenas 1 segundo e nos ajuda a trazer mais aventuras épicas para você. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder nenhum destino da nossa lista. Vamos ver quem está pronto para vivenciar essas maravilhas com seus próprios olhos. Vamos iniciar nossa jornada nos vibrantes centros urbanos do Japão, onde tradição e modernidade se chocam de forma espetacular.
Tóquio é uma cidade onde arranha-céus à prova de futuro lançam sombras sobre santuários de madeira e becos vibram com barracas de yakitori a chiar. Comece a bordo da linha Yamanote, deixando os distritos se desdobrar como páginas. Akihabara, obcecada por tecnologia, Ginza, chique, Shimokitazawa, peculiar. Percorra o fosso do Palácio Imperial, depois perca-se entre as modas coloridas de Harajuku. À tarde, saboreie um chá tranquilo nos jardins Hama-Rikyu, antes que o neon ilumine o desfiladeiro elétrico da Shibuya Crossing. Deslize para um bar escondido no Golden Gai, para um uísque esfumaçado, ou saboreie ramen à meia-noite no Ichiran, e cumprimente o nascer do sol no topo da imponente Skytree. O cruzamento de Shibuya é a interseção de pedestres mais movimentada do planeta. Um cânion digital onde telas gigantes exibem heróis de anime acima de marés humanas em movimento. A cada 2 minutos, o trânsito para, os semáforos mudam e milhares de pessoas avançam na diagonal em um caos organizado semelhante a um cardume vivo. Pegue um lugar elevado dentro do Hachiko X no Starbucks para observar os padrões ondularem. Depois, vá ao deck do Shibuya Sky no terraço para uma panorâmica digna de time-lapse. Músicos de rua ecoam sob o neon, e porões de boutiques abrigam lojas de vinil, santuários de tênis e sushi em esteira rolante. À medida que a noite aprofunda, os outdoors pintam guarda-chuvas em chuva elétrica. Sensoji, o templo budista mais antigo de Tóquio, recebe peregrinos sob a grande lanterna vermelha de Kaminarimon e deidades guardiãs do trovão e do vento. Siga pelas barracas de lanches centenárias de Nakamichi, vendendo bolinhos ningyoyaki e gravuras ukiyo-e, até que a pagoda de 5 andares perfure o horizonte. No pátio, a fumaça de incenso flutua em direção ao seu corpo. Os locais acreditam que cura e inspira sabedoria. Dentro do salão principal, o canhão dourado brilha atrás das caixas de oferendas ressoando com moedas. Festivais sazonais pintam o recinto com fogos de artifício, crisântemos ou lanternas de papel tremulando. Afaste-se da agitação para descobrir jardins tranquilos com lagoas, onde carpas deslizam como pinceladas vivas de calma. As noites brilham suavemente com orações iluminadas por sake. Osaka vibra com uma alegria irreprimível. Seu dialeto é alto e sua culinária lendária. Comece no Dotonbori ensopado de neon, onde caranguejos mecânicos acenam acima dos canais e o corredor glico corre eternamente em luzes. Experimente bolinhos de takoyaki crocantes por fora, derretidos por dentro, ou um robusto okonomiyaki em camadas como uma obra de arte comestível. Pegue a linha Loop até o verdejante Parque do Castelo de Osaka. As cerejeiras emolduram as paredes de granito branco originalmente erguidas pelo senhor da guerra Toyotomi Hideyoshi em 1583. Dentro do castelo, elevadores de vidro revelam armaduras de samurai, tetos escondidos com folhas de ouro e vistas panorâmicas da cidade. Após o anoitecer, cruzeiros fluviais refletem arranha-céus e clubes de comédia explodem com o humor característico de Osaka, em meio aos gritos locais de Motainai,
Sanselmorkrint Galpers. Kyoto, a antiga capital imperial, é um museu vivo onde cada pedra sussurra poesia. O amanhecer revela monges silenciosos varrendo pátios dos templos. O crepúsculo vê Geiko deslizando pelas sombras de Dion em sandálias laqueadas. Explore 17 locais da Unesco, o dourado Kinkaku-ji, brilhando sobre a água parada, o prateado de Inkaku-ji, envolvido por areias rasteladas, e o enigmático jardim de pedras de Ryoan-ji, convidando à contemplação. Saboreie um espumoso matcha em uma casa de chá de 400 anos, em seguida pedale ao longo do rio Kamo, enquanto lanternas brilham acima. Espetáculos sazonais abundam, com sakura florescendo em abril e momiji ardente em novembro, garantindo que a paleta de Kyoto muda, mas a herança permanece eterna. Hospede-se em uma casa de cidade maquia para ouvir a chuva batendo suavemente nos telhados de bambu. A oeste do centro de Kyoto, os bambus de Arashiyama se erguem 30 metros, filtrando a luz do sol em feixes esmeralda mutantes. O suave farfalhar é qualificado como uma das paisagens sonoras oficialmente designadas do Japão, um silêncio natural interrompido apenas por sinos distantes de templos. Caminhe pelo caminho, depois atravesse a ponte Togetsukyo, que se estende sobre o rio Katsura, onde corvos marinhos mergulham em busca de peixes. Alugue um rickshaw ou pedale sob a folhagem ardente do outono, fazendo uma pausa no templo Tenryūji, um complexo zen patrimônio mundial com um jardim projetado para imitar o paraíso. Suba ao Parque dos Macacos de Iwadayama para vistas panorâmicas da cidade compartilhadas com macacos brincalhões e saboreie doces de matcha às margens do rio enquanto os barcos passam à deriva. O Grande Canyon Tianshan é uma obra-prima do poder bruto da natureza, com seus penhascos gravados com as cicatrizes do tempo. Paredes elevadas de vermelho e dourado erguem-se como gigantes, suas sombras se estendendo pelo chão do vale. O ar é seco, carregando o leves cheiro de poeira e pedra enquanto a luz mutante do sol acende o cânion em uma dança de cores. De pé aqui, você se sente pequeno, mas vivo, uma testemunha do antigo drama da Terra. A vastidão do cânion convida a alma a vagar, a se perder no silêncio que fala mais alto que palavras. No abraço de Tianshan, o coração encontra admiração na arte silenciosa e intemporal da natureza. Empoleirado em uma encosta no leste de Kyoto, o palco de madeira do Kiyomizu-dera se projeta sobre vales exuberantes, oferecendo vistas deslumbrantes da cidade e das florestas circundantes. Fundada no ano 778 da Era Comum e reconstruída em 1633 sem um único prego, este local da Unesco apresenta a Cachoeira Ottawa, onde os visitantes bebem de 3 correntes que prometem longevidade, sucesso ou amor.
O santuário Jishu adjacente desafia os românticos a caminhar vendados entre pedras do amor para assegurar verdadeira afeição. Iluminações sazonais fazem as beiradas do templo brilharem. Nuvens cor-de-rosa de flores de cerejeira na primavera, bordô das folhas de bordo no outono, enquanto o incenso se eleva, levando preces na brisa da montanha. Todo mês de julho, o centro de Kyoto se transforma durante o Gion Matsuri, um festival com origens que remontam ao ano 869 da Era Comum, quando foram feitas orações para conter uma praga. Hoje, carros alegóricos Yamaboko, alguns pesando 12 toneladas, passam pela rua Shijo. Suas estruturas de cedro são unidas sem pregos e adornadas com tapetes persas, tapeçarias belgas e telas pintadas à mão. Nas noites de Ioyama, lanternas brilham, barris de saquê são abertos e foliões vestidos com yukata passeiam por barracas de comida que oferecem lula grelhada e gelo raspado. Das varandas chamadas Tsukimizu, as famílias assistem os músicos tocarem tambores taiko e sinos que ecoam pelo ar de verão. O Gion Matsuri funde arte, espiritualidade e energia de carnaval no mês mais aguardado de Kyoto. Raneada na cabeceira da entrada de Taya, alimentada por geleiras, Skagway ainda pulsa com a febre do ouro Klondike. Salões de fachada falsa de madeira alinham-se na Broadway, e o som dos cascos dos cavalos mistura-se com o burburinho da temporada de cruzeiros. Suba no estreito trem da ferrovia White Pass e Yukon Road, esculpida em 1898 através de granitos de 900 metros, e observe cachoeiras, pontes e geleiras suspensas passando pela sua janela. Caminhantes enfrentam o lendário Chilkoot Trail, uma vez percorrido por garimpeiros carregando literalmente uma tonelada de suprimentos sobre a cordilheira costeira. Mas a 5 minutos fora da cidade, o silêncio se instala sobre o Muskeg, entre os abetos, onde ursos negros procuram bagas e os ecos de avalanches distantes reverberam nas montanhas de mármore. Yokohama, outrora uma pacata vila de pescadores, floresceu como porto internacional do Japão após a abertura de seu porto em 1859. Hoje, o horizonte de Minato Mirai, coroado pela Landmark Tower, brilha sobre museus em forma de vela e a roda gigante Cosmo Clock. Passeie pelo Parque Yamashita, além do navio transatlântico Hikawa Maru. Depois, entre no Red Brick Warehouse para encontrar boutiques independentes e pistas de gelo sazonais. Explore os becos vibrantes de Chinatown decorados com lanternas, experimentando pãezinhos de porco cozidos no vapor e sobremesas de geleia de amêndoa. À medida que a noite cai, faça um cruzeiro no porto para ver os reflexos espelhados e termine com uma cerveja artesanal no histórico distrito Bashamichi, onde os lampiões a gás ainda iluminam suavemente ao longo do cais. Nagoya combina força industrial com herança samurai.
Visite o Museu Comemorativo da Toyota, onde teares evoluíram para robôs. Em seguida, maravilhe-se com os telhados esmeralda do Castelo de Nagoya, encimados por peixes Shachihoku dourados. Explore a Rua de Compras Osu, um labirinto de galerias retro vendendo câmeras vintage, fantasias de cosplay e eletrônicos em promoção. A culinária local brilha em costeletas de mizukatsu, asas de frango apimentadas tebazaki e noodles achatados kishimen servidos em caldo aromático. Vá até o enorme aquário do porto para ver as orcas brincando. E termine o seu dia assistindo ao pôr do sol do Sky Promenade no topo do Midland Square, o deck de observação mais alto de Nagoya. Durante dezembro, festivais de iluminação cobrem Hisei Aodori com túneis cintilantes. Kobe repousa graciosamente entre as encostas verdes de Hokko e uma baía cintilante, misturando o estilo cosmopolita com o espírito resiliente. Explore as mansões preservadas de Ijinkan em Kitano, outrora lar de comerciantes estrangeiros, agora museus de móveis vitorianos e vitrais. Delicie-se com o famoso Kobe Beef grelhado diante de você em um teppan quente, a gordura marmorizada derretendo em um êxtase amanteigado. Pegue o Shinkobe Ropeway até o Jardim de Ervas no Nubiki, inalando lavanda e alecrim enquanto vistas panorâmicas da cidade se revelam. À noite, o Harborland resplandece. As luzes da roda gigante tremulam sobre a água, jazz flui do American Park e a icônica Torre do Porto brilha em carmesim contra a noite após o tremor de 1995. Mas as maravilhas do Japão não param nas cidades. Em seguida, vamos explorar as deslumbrantes paisagens naturais do país, desde picos cobertos de neve até praias tropicais. Prepare-se para o melhor da natureza. Aviso rápido: se você está adorando esta aventura até agora, toque para curtir e inscreva-se para nunca perder a próxima maravilha. Troque o neon pela neblina e os arranha-céus por picos imponentes. Estas 7 paisagens mostrarão como a alma do Japão está gravada em pedra, água e céu. Elevando-se a 3.776 metros acima da costa do Pacífico, o Monte Fuji é o cume sagrado do Japão e um cone vulcânico quase perfeito. Em manhãs sem nuvens, seu pico coberto de neve pode ser visto de Tóquio a 100 quilômetros de distância. No entanto, de perto, a montanha revela lagos alpinos, bosquetes de cerejeiras selvagens e antigas cavernas de lava. A temporada oficial de escalada vai do início de julho ao início de setembro, quando mais de 200 mil caminhantes seguem a trilha Yoshida à noite para saudar o fenômeno chamado Goraiko, o nascer do sol acima de um mar de nuvens. A Unesco listou o Fuji em 2013 por sua importância cultural, entrelaçando santuários shintoístas, poesia haiku e obras-primas de gravuras em madeira ukiyo-e, conhecidas globalmente por inspiração. Empoleirado nas encostas do Monte Arakura em Fuji Yoshida.
A pagoda Shureito de 5 andares emoldura um dos panoramas mais fotografados do Japão. Flores de cerejeira em primeiro plano, as lágrimas carmesim da pagoda no meio e o Monte Fuji se erguendo ao fundo. Construída em 1963 como um memorial da paz, fica dentro do complexo do santuário Arakura Sengen de 400 degraus. Visite em abril para a queda da sakura ou em novembro quando as folhas de bordo inflamam a encosta. O nascer do sol é mágico. A névoa se eleva da cidade abaixo, sinos de templo ecoam e a silhueta do Monte Fuji brilha rosada. Lembre-se de respeitar os terrenos do santuário, mantendo as vozes baixas enquanto os peregrinos fazem suas preces. Hakone, aninhada dentro da caldeira de um antigo vulcão a 90 minutos de Tóquio, é um reduto de lagos enevoados, resorts de águas termais e instalações de arte. Deslize pelo Lago Ashi a bordo de uma réplica de navio pirata, passando pelo torii vermelho do santuário de Hakone, que parece flutuar na superfície vítrea da água. Embarque no teleférico de Hakone, sobre o Vale Sulfuroso de Owakudani, onde as aberturas de vapor tingem ovos cozidos de preto com a água rica em minerais. Ao longo do caminho, obras-primas modernas pontuam o Museu a Céu Aberto de Hakone, caminhos históricos de Tokaido ladeados por florestas de cedro, e cada clareira oferece vistas de cartão postal do Monte Fuji, pairando no horizonte no ar alpino nítido. Aninhada onde os rios Susitna, Chilitna e Talkeetna se encontram, esta pequena cidade de cerca de 1.100 pessoas parece um verdadeiro posto avançado de fronteira. No posto de patrulha, os alpinistas trocam previsões do tempo para Denali, enquanto pequenos aviões sobrevoam oferecendo pousos emocionantes nas geleiras. Na rua principal, cabanas de madeira acolhedoras recebem você com cerveja local de ponta de abeto e enormes pães de canela maiores que sua mão. Você pode subir em uma bicicleta de pneu largo para explorar o dique do rio ou embarcar em um rápido barco a jato para chegar aos antigos passeios de madeira uma vez percorridos por caçadores. Quando o céu se abre, a cordilheira do Alasca se estende pelo horizonte, seus picos nevados brilhando em rosa sob o sol da meia-noite. A Baía de Kabira, na costa norte de Ishigaki, é um caleidoscópio de água jade, areia marfim e exuberante floresta subtropical. Como suas águas abrigadas cultivam raras pérolas negras, nadar e mergulhar são proibidos, preservando uma visibilidade que pode chegar a 30 metros. Em vez disso, embarque em um barco com fundo de vidro. Peixes papagaio desfilam abaixo, enquanto corais azuis brilham como vitrais. Em terra, suba a trilha do mirante para panoramas de cartão postal e depois experimente sorvete de gergelim preto local em pequenas barracas. Visite de manhã cedo, quando as marés baixas revelam areia em forma de estrela, ou ao pôr do sol, quando a baía reflete nuvens em tons pastéis flutuando lentamente em direção a Taiwan no horizonte, na brisa suave.
Dominando o centro de Kyushu, o Monte Aso ostenta uma das maiores caldeiras ativas do mundo, com 25 quilômetros de diâmetro, abrigando terras agrícolas, florestas e 5 picos vulcânicos. O mais dinâmico, Nakadak, frequentemente emite vapores de um lago de cratera turquesa de outro mundo. Quando os níveis de gás permitem, os visitantes podem se aproximar via teleférico ou caminhar até a borda. As pradarias ao redor suportam gado de pasto livre e o lendário Akaushi Wagyu, enquanto santuários antigos como o Aso Jinja honram a divindade da montanha. A primavera cobre as encostas com azaleias Maiamatirashima rosadas. O outono transforma a relva plúmbea em prata sob um céu infinito. Apesar das erupções ocasionais, as aldeias locais de Onsen oferecem banhos minerais com calor geotérmico e vistas panorâmicas para as almas dos viajantes cansados. Aninhado no Vale Íngreme Yokoyu de Nagano, o Parque dos Macacos Jigokudani permite observar macacos japoneses selvagens mergulhados em fontes termais naturais, com vapor subindo de seus espessos casacos de inverno. A tropa, acostumada a espectadores humanos desde 1964, desce diariamente das florestas de pinheiros para escapar das temperaturas abaixo de zero, especialmente entre dezembro e março. Uma trilha cênica de 1,6 quilômetros na floresta leva à área de observação, passando por cachoeiras congeladas e cedros carregados de neve. Regras rígidas proíbem alimentar ou tocar, garantindo o comportamento natural. Veja jovens brincarem na água, anciãos meditarem e mães cuidarem dos filhotes bochecha a bochecha. Depois, relaxe nas proximidades de Shibumao Onsen, repetindo o ritual em banhos de madeira centenários que acalmam os músculos. Paisagens gloriosas são apenas metade da história do Japão. Seus templos, castelos e relíquias sagradas revelam a alma intemporal da nação. Pronto para voltar através dos séculos? Locais históricos e culturais aguardam logo à frente. Continue assistindo. Os locais históricos e culturais do Japão são um testemunho da rica herança do país, onde tradições antigas e a vida moderna coexistem em harmonia. Vamos mergulhar em 7 locais imperdíveis que dão vida ao passado do Japão. Antiga primeira capital do shogunato do Japão, de 1185 a 1333, a costeira Kamakura ainda respira histórias de guerreiros. Caminhe pela Avenida Dankazura Cherry até Tsurugaoka Hachimangu. Depois vire uma curva e encontre o Grande Buda, 13 metros e 35 centímetros de bronze fundido serenamente, olhando para o mar desde 1252. Ondas de surf quebram em Yuigahama nas proximidades, mas as cristas arborizadas escondem templos zen, como o Engaku-ji, onde flautas shakuhachi ecoam ao amanhecer. Experimente a comida vegana budista Shojin Hyori em uma casa de chá coberta de musgo antes de caminhar pela trilha Daibutsu, passando por pequenas estátuas de Zo com babadores vermelhos. Kamakura une o ar salgado do oceano com a tranquilidade meditativa das montanhas em uma respiração atemporal.
A primeira capital permanente do Japão, de 710 a 784, abriga tesouros mais antigos do que a própria Kyoto. Dentro do grande salão do Buda do Todaiji, o maior edifício de madeira do mundo, um Buda Vairocana de bronze com 15 metros, cumprimenta os visitantes sob um teto de vigas de cipreste entrelaçadas. Servos, considerados mensageiros shintoístas, inclinam-se por bolachas de arroz ao longo de caminhos ladeados por cedros até Kasuga Taisha, cujos 3.000 lanternas de pedra e bronze são acesas a cada fevereiro e agosto. Percorra os túmulos cobertos de musgo dos antigos imperadores ou siga os lagos ladeados de lótus no Jardim Izuien. Cada canto do Parque de Nara sussurra a fusão do budismo shinto e cultura cortesã que lançou a era clássica do Japão. Apelidado de Garça Branca, o castelo de Himeji espalha asas brilhantes de paredes cobertas de gesso branco e telhados em forma de asas sobre a prefeitura de Hyogo. Concluído em 1609 e nunca destruído por guerra, terremoto ou incêndio, seus 83 edifícios interligados formam a melhor fortaleza feudal preservada do Japão. Suba pelos caminhos labirínticos projetados para confundir invasores, passando por brechas para flechas e pedras. Depois, suba ao Tenchu de 6 andares para vistas panorâmicas dos fossos de flores de cerejeira. O status de Unesco, 1993, garante que cada junta e teto de Kawara ornamentado seja preservado minuciosamente. Vem ao entardecer, quando os holofotes tornam a torre azul de porcelana contra um céu que escurece. Drama samurai feito de pedra. Onde o Mar de Bering se choca com o Pacífico Norte, os picos coroados por vulcões de Unalaska emergem da tundra varrida pelo vento. Dutch Harbor é o porto de pesca mais movimentado dos Estados Unidos em termos de tonelagem, seus cais cheios de potes de caranguejo tornados famosos em pesca mortal. Relíquias da Segunda Guerra Mundial, bunkers de concreto e posições de artilharia relembram os ataques aéreos japoneses de 1942, o único bombardeio da América do Norte fora do Havaí. Ao largo, baleias jubarte emergem abaixo de penhascos que perfuram as nuvens, enquanto filhotes de raposa vermelha brincam entre as flores silvestres. Acessível apenas de avião ou de balsa de longa distância, o Unalaska recompensa os viajantes persistentes com o drama bruto do oceano e a viva herança Unangax Aleut. As marés ditam a magia na ilha de Miyajima. Com a maré alta, o tori vermelho vivo do santuário Itsukushima parece flutuar, seu reflexo ondulando pelo mar interior de Seto. Fundado no século VI e remodelado pelo Senhor da Guerra Taira no Kiyomori em 1168, as passarelas do santuário repousam sobre estacas de cânfora para honrar a própria ilha, considerada uma divindade shintoísta. Passeie por palcos nó e salões de oração pintados de um vermelho vivo para afastar o mal. Depois suba o Monte Misen para panoramas enevoados e veados Sika à solta. Quando as lanternas se acendem ao crepúsculo e a maré recua, os peregrinos podem finalmente caminhar até os pés incrustados do portão.
Homer coroa o final da rodovia Sterling, sua língua de 7 quilômetros se projetando na Baía Kachemak como um dedo torto. Galerias de arte, barracas de frutos do mar e empresas de aluguel proclamam Homer a capital mundial do halibut. Pegue um táxi aquático. Do outro lado da baía, o primeiro parque estadual do Alasca abriga geleiras em crescimento, lagoas com bordas de samambaias e praias de areia preta, onde lontras marinhas se enrolam em algas. Caminhe pela trilha Saddle para vistas de lagos pontilhados de icebergs. Depois procure ágatas na praia enquanto o vulcânico Augustine fuma no horizonte. Termine a noite com violões à beira da fogueira e o sol permanecendo rosa bem depois da meia-noite. Um velho ditado adverte para nunca dizer "Kekou", maravilhoso, até que você tenha visto Nico. Nas profundezas das montanhas Cedar, ao norte de Tóquio, o Santuário Toshogo guarda o espírito do Shogun Tokugawa Ieyasu, com opulência exuberante, folha de ouro brilhante, 5.000 entalhes e o famoso painel dos 3 macacos sábios. Suba os 207 degraus de pedra ladeados por lanternas cobertas de musgo para chegar ao suntuoso portão Yomeimon, apelidado de Portão do Pôr do Sol, porque um único olhar não é suficiente. Perto dali, o Salão Triplo de Buda de Ryoanji e o Santuário Futarasan ancoram uma paisagem patrimônio mundial da Unesco, conectada por pontes sagradas sobre rios de jade. O ar com cheiro de pinho carrega cânticos que ecoam aqui desde 1617. Os monumentos históricos do Japão são inesquecíveis, mas algumas de suas histórias mais ricas vivem longe dos roteiros turísticos. Fique ligado. A seguir, vamos explorar tesouros escondidos, onde vilarejos com telhados de palha, mosteiros nas montanhas e canais secretos aguardam. Além das cidades movimentadas e dos marcos icônicos, o Japão esconde maravilhas secretas esperando para serem descobertas. Vamos explorar 5 joias escondidas que revelam o lado mais tranquilo, porém igualmente encantador, do país. No profundo vale do rio Sogawa de Gifu, Shirakawa-go parece uma aquarela ganhando vida. Suas fazendas Gashi-Ozukuri, listadas pela Unesco, algumas com mais de 250 anos, têm telhados de palha inclinados como mãos em oração, projetados para suportar 2 metros de neve no inverno. No interior, os andares superiores abrigavam filas de bandejas de bichos da seda. Do lado de fora, os arrozais espelham os picos até que a neve cubra cada viga nas famosas iluminações noturnas de janeiro. Vague pela ainda habitada casa Wada, saboreie sopa de miso com sansai em um café com telhado de palha, depois suba ao miradouro Shiroyama ao anoitecer, quando a fumaça do lume se enrola no ar frio como histórias subindo para as estrelas. Suba nos Alpes japoneses e descubra Takayama, uma cidade mercantil cujo espírito do período Edo permanece intacto.
O distrito San Matsuji alinha um canal estreito com cervejarias de saquê de telas escuras, lojas de miso e ateliês de artesanato em cedro, cada entrada adornada com sugudama esférica para sinalizar novas produções. Chegue antes do café da manhã para o mercado da manhã de Miyagawa. Os vendedores gritam os preços para o wasabi da montanha, crisântemos em conserva e maçãs Haida impecáveis. Duas vezes por ano, o Takayama Matsuri desfila 17 carros alegóricos envernizados, encimados por bonecos mecânicos que dançam sob cerejeiras em flor. Primavera ou bordos flamejantes, outono. Aqueça-se após o pôr do sol com carne de boi ryogo, grelhada sobre carvão ardente de Binchotan. O canal de Otaru em Hokkaido brilha sob lâmpadas a gás que antes guiavam frotas de arenque para armazéns, agora renascidos como cafés e estúdios de vidro. Caminhe pela promenade coberta de neve durante o Festival Caminho de Luz da Neve em fevereiro, quando 100.000 velas flutuam em tigelas de gelo cristalino e o jazz ecoa sobre a água congelada. Entre na Kitaichi Glass para ver artesãos assoprando vidro fundido colorido, depois gire as chaves das caixas de música no Orgel Hall Centenário, enquanto a rua de sushi próxima serve ouriço do mar tão fresco que tem sabor de mar de inverno. Para um panorama final, suba o teleférico até o Monte Tenguyama, enquanto o mar do Japão brilha além das ruas com telhados de ardósia da era Meiji. No alto do Monte Koya, revestido de cedro em Wakayama, mais de 100 templos cercam um planalto oculto fundado em 816 da Era Comum, pelo monge esotérico Kukai. Hospede-se em um alojamento Shukubo, troque os sapatos por chinelos de tatame e cumprimente o amanhecer com cânticos de sutra que reverberam por salões impregnados de incenso. O caminho de lanternas de 2 km do cemitério Okunoen leva ao mausoléu ainda selado de Kukai, ladeado por 200.000 lápides cobertas de musgo que brilham suavemente após o anoitecer. Experimente Shojin Hiyori, a culinária vegana budista, onde o tofu de gergelim derrete como seda e as verduras da montanha têm o sabor da chuva da manhã. À medida que os sinos do templo se dissipam na quietude da floresta, você sentirá o tempo se dissolver na espiral do aroma de cedro e oração. Pouco resta da fortaleza Takeda do século XVI, no topo de uma colina no Vale Ina de Nagano. No entanto, a cada abril, suas ruínas se transformam em uma nevasca das cerejeiras mais rosadas do país. Mais de 1.500 Takato Kohiganzakura tingem o céu de rosa suave, muito antes das pétalas de Tóquio aparecerem, garantindo ao local um lugar entre as 3 melhores vistas de flores do Japão. Pontes de madeira atravessam fossos transformados em lagos de pétalas. Lanternas iluminam caminhos sinuosos para piqueniques de hanami ao luar, e barracas locais fritam suculentos cortes de molho de miso crocantes, conhecidos como ina-uji. Quando o sol nasce, as pétalas flutuam como neve em tons pastéis sobre as fundações de pedra, pintando a história em cores efêmeras da primavera. Mas as maravilhas do Japão não terminam com essas joias escondidas. Fique ligado enquanto descobrimos as experiências únicas e os tesouros culturais do país na próxima parte da nossa jornada.
Agora, vamos nos aventurar fora do caminho comum para descobrir os destinos mais únicos e cativantes do Japão, lugares onde natureza, vida selvagem e encantamento se encontram de maneiras inesquecíveis. Poucas cidades passam de tragédia à esperança de forma tão graciosa quanto Nagasaki. Os comerciantes portugueses atracaram aqui pela primeira vez em 1543, deixando a igreja de madeira mais antiga da Europa no Japão, a Catedral Basílica quieta. A ilha em forma de leque de Dejima preserva um pedaço da vida holandesa, enquanto a ponte Migaen Spectacles, alinhada com lanternas, se ergue sobre canais de águas calmas. Pegue o teleférico até o Monte Inasa para uma das 3 melhores vistas noturnas do Japão, e depois prove tigelas fumegantes de champon, uma fusão de macarrão com frutos do mar nascida em Chinatown. No hipocentro da bomba atômica e no Parque da Paz, estátuas de bronze clamam por harmonia global, provando que o espírito de Nagasaki é definido não pela explosão, mas pela paz que se seguiu. Uma cadeia subtropical à deriva em mares de cobalto, Okinawa já foi o independente reino Ryukyu, negociando seda com a China e pérolas com o Sião. Hoje, recifes de coral cercam suas ilhas, atraindo mergulhadores para florestas de corais leque repletas de tartarugas marinhas e raias-manta. Em Naha, os portões vermelhos do castelo de Shuri, restaurados após o incêndio de 2020, são um testemunho de resiliência, enquanto os tambores de Eisa ressoam nas noites de verão sob lanternas de papel. Beba o licor de arroz awamori, saboreie soba de Okinawa coberta com barriga de porco cozida e encontre os anciãos da Vila Ojimi, onde estão alguns dos registros mais altos de expectativa de vida do planeta. Longevidade tem gosto de ar salgado turquesa. A menor ilha principal do Japão oferece uma experiência marcante para peregrinos. Amarre os sapatos para a rota de 1.200 quilômetros dos 88 templos, seguindo monges vestidos de açafrão, passando por cabos batidos pelas ondas, bosques de bambu e passagens montanhosas com cheiro de cedro. Pausa em Takoshima para observar artesãos do Índigo tingirem tecidos de kimono. Depois, em frente às pontes balançantes do Vale de Iya, tecidas apenas de cipós de glicínia e ripas de madeira, penduradas 14 metros acima de corredeiras esmeraldas. No Dogo Onsen, em Matsuyama, mergulhe no vapor que inspirou a casa de banhos de A Viagem de Chihiro do estúdio Ghibli. Conclua sua viagem com Sanuki Udon em Kagawa, macarrão mastigável e digno de ser sorvido, prova de que jornadas sagradas combinam melhor com comida simples e reconfortante. Um ferry de 15 minutos do porto de Tadanomi, em Hiroshima, leva você até Okunoshima, onde mais de 1.000 coelhos de orelhas aveludadas dominam as trilhas. Outrora uma fábrica secreta de gás venenoso da Segunda Guerra Mundial, a ilha agora mistura ruínas assombradas com uma fofura saltitante. Um pequeno museu reconta seu passado sombrio, enquanto trilhas para bicicletas serpenteiam por bosques de camélias vivas com coelhos amigáveis mordiscando fatias de cenoura.
Sem carros e maravilhosamente silenciosa, Okunoshima também oferece enseadas de areia, céus noturnos sem poluição luminosa e subidas panorâmicas ao farol. Lembre-se, alimente apenas com a mão gentilmente. Esses embaixadores de bigodes provam que os lugares podem se transformar de sombras para a luz com um pouco de gentileza. Das ruas iluminadas por neon de Tóquio até os serenos bosques de bambu de Arashiyama, viajamos pelas vibrantes cidades do Japão, maravilhas naturais, tesouros históricos, joias escondidas e destinos únicos. Cada momento mostrou uma terra onde a tradição encontra a inovação em perfeita harmonia. A resposta para o quiz é que a flor nacional do Japão é a flor de cerejeira. Qual foi sua parada favorita? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se esta aventura te inspirou, dê um like, compartilhe com amigos e inscreva-se para mais histórias de viagem. A magia do Japão é infinita. Até nossa próxima aventura, continue buscando maravilhas.